Bem-vindos à nossa última aula desse capítulo que eu gravei inteiro com a gravata borboleta em homenagem. Era um padrão de homenagem aos grandes liberais minarquistas, né? O Mises é o maior expoente, o pai de toda essa doutrina política e epistemológica, né? Estudo do conhecimento, a profundidade que é tratado a economia austríaca e a praxeologia. Item 5 do capítulo 35, o último item agora, de verdade, a justiça social. Essa que é a aula de número 274. Já escureceu e daqui a pouco vamos terminar, encerrar e preparar a videoaula expositiva, onde nós vamos resumir tudo o que nós falamos nesse capítulo e que eu convido vocês a assistir. Como estamos fazendo, não estamos usando a parte do livro, e sim do PDF, porque fica mais fácil para vocês que estão aí do outro lado. A justiça social. Epa, vamos com calma, vamos entender tudo aquilo que talvez eu seja o único corajoso dizer, eu sou contra essa justiça social. Ou, pelo menos, eu divirjo de você, com certeza, no que se chama justiça social. Pelo menos em um aspecto, os atuais propagandistas do Estado provedor são melhores do que os antigos socialistas e reformistas. Já não enfatizam um conceito de justiça social cujas normas arbitrárias devem ser obedecidas por todos os indivíduos, por mais desastrosas que sejam as consequências. Endossam do ponto de vista utilitarista, ok, não concordo, mas é o que tem para hoje, né, na cabeça desses socialistas, e não se opõem ao princípio de que o único padrão para avaliar a conveniência de um sistema social é julgá-lo em função de sua aptidão para atingir os objetivos desejados pelo agente homem. E aí, bora. Não obstante, ao examinarem o funcionamento da economia de mercado, esquecem suas boas intenções. Invocam um conjunto de princípios metafísicos e condenam, de cara, sem fundamento, a priori, a economia de mercado por não se enquadrar neles. A economia de mercado é a economia de mercado, ela não se enquadra na tua vontade nem na minha. É como se introduzissem pela porta dos fundos uma ideia de padrão absoluto de moralidade que eles mesmos não deixariam entrar pela porta da frente. E aqui é o que Mises pegaria a maioria dos ditos liberais que se levantam com bandeiras e que depois falam, sou um liberal pero conservador e não los costumbres, sabe, aquela coisa, né? Eu sou um conservador nos costumes, assim, jamais imporia qualquer uma das minhas teses a ninguém, tá? O que vale para mim. Mas tem muita gente que não entende isso. Ao tentarem encontrar os remédios contra a pobreza, a desigualdade, a insegurança, aos poucos começam a cair nos mesmos erros das escolas socialistas e intervencionistas anteriores. Enredam-se cada vez mais num conjunto de contradições e absurdos, acabam invariavelmente apelando para a mesma tábua de salvação a que recorreram todos os reformistas heterodoxos, a sabedoria superior do governante perfeito, ou as terças filosóficas que estão dentro do Islã, mas eu fui lá, fazia muito tempo que eu não ia, mas fui desafiado a fazer um duelo entre Aristóteles, todos os filósofos gregos versus Mises. Eu acho que nós ganhamos. Pelo menos o time deles nos deram a vitória. Ah, justamente por conta disso. Não se trata de um governante perfeito, alguém ético e moral. Isso não importa. O que importa é a economia de mercado e acabou. Palavras como Estado, governo, sociedade são sinônimos habitualmente usados para designar o ditador superdotado. Os teóricos do Estado provedor, sobretudo os
Catedor, Cateder Socialisten, socialistas acadêmicos ou de cátedra, então é Cateder Socialisten, alemães e os institucionalistas americanos publicaram milhares de volumes repletos de informações meticulosas sobre condições insatisfatórias. Imaginavam estar assim ilustrando claramente as deficiências do capitalismo. Na verdade, apenas ilustraram o fato de que as necessidades humanas são praticamente ilimitadas e que, portanto, há muito ainda que se pode fazer para melhorar ainda mais as condições de vida da humanidade. Pode o Estado resolver isso? O que essas publicações nunca fizeram foi provar a possibilidade que teria o Estado provedor de remediar os males apontados, e não o capitalismo, pouco a pouco, remediá-los, todos eles, e criar novas. Há 200 anos atrás, quem que trocaria um saco de soja, ou de milho, ou de trigo, por um aparelho desse que não ia funcionar sem rede? Não é preciso nos dizer que uma maior abundância das várias mercadorias seria bem-vindo a todos. A questão está em procurar saber se existe um outro meio de atingir maior abundância que não seja o aumento da produtividade do esforço humano pelo investimento de capital adicional. Todo o blá blá blá, isso é como eu, perde logo a compostura quando tem que ficar ligando o mesmo assunto muitas vezes. Todo o blá 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 dos propagandistas do Estado provedor visa apenas a obscurecer esse ponto, que é o único que realmente importa. Apesar de a acumulação de capital ser um meio indispensável para qualquer progresso econômico, essas pessoas falam de poupança excessiva e de excesso de investimento, da necessidade de gastar mais e produzir menos. São, assim, os arautos do retrocesso econômico pregando uma filosofia de decadência e de desintegração social. Uma sociedade organizada segundo esses preceitos pode parecer justa com base em algum padrão arbitrário de justiça social, mas será certamente uma sociedade de pobreza progressiva para todos os seus membros. Para aqueles que consideram a justiça social a igualdade, cortar a perna de todo mundo para que um aleijado não se sinta prejudicado de não poder andar parece completamente plausível, correto? Cegar todo mundo, uma vez que um nasceu cego, para deixar todo mundo igual, plausível. Justiça social. É tanta bobagem que a humanidade cria que eu realmente me sinto compelido a jamais produzir nada que possa ajudar essa humanidade. Porque é ridículo. As obviedades são tão claras. Você pode olhar pelo aspecto científico da economia. Você pode olhar pelo aspecto escatológico cristão. Tudo leva para o mesmo lugar. Mas as pessoas querem se enganar. Há mais de um século, a opinião pública dos países ocidentais vem sendo iludida pela ideia de que existe algo que se denomina de a questão social ou de o problema do trabalho. O significado implícito dessas expressões é que a própria existência do capitalismo seria prejudicial aos interesses das massas, especialmente aos dos assalariados e dos pequenos agricultores. A preservação de um sistema tão manifestamente injusto não pode ser tolerada. É indispensável que se realizem reformas de base. A verdade é que o capitalismo não só multiplicou os números populacionais, como ao mesmo tempo aumentou de forma inédita o padrão de vida das pessoas. O pensamento econômico e a experiência histórica não conseguiam sugerir um outro sistema social que seja tão benéfico para as massas como o capitalismo. Os resultados falam por si mesmos. A economia de mercado não precisa de apologistas e de propagandistas. A ela se aplicam as palavras gravadas na Catedral de St. Paul sobre o túmulo de seu construtor, Sir Christopher Wren. Si monumentum requirit circumspice.
Si monumentum requiris circumspice. Se buscas que o momento olha ao seu redor. Bom, vocês já viram aí, né? Terminamos aqui aquele que é uma lava. A gente lava a nossa alma. Toda vez que a gente aprofundado nos conhecimentos de Ludwig von Mises, explicita, e é por isso que eu coloquei essas aulas antes de colocar no curso, nas redes sociais, no X. Não pude colocar no LinkedIn, porque é só de 3 a 15 minutos os vídeos. No X e no Instagram, para que as pessoas possam falar: poxa vida, vou fazer o curso, vou sair de verdade da matriz, não propagandear isso sem sair de fato, sem entender as verdades. Esse é o ponto-chave que eu convido todos vocês a seguirem. Foi por isso que eu passei essas aulas não com a habitual gravata, e sim com a gravata borboleta em homenagem a essa escola do pensamento que é fabulosa. E hoje, eu não sou o expoente dela, jamais presumiria tal coisa. Peço que vocês vão conhecer o arroba Juan de Mariana, Instituto Juan de Mariana, onde tem as aulas do grande herdeiro de Ludwig Mies e da Escola de Salamanca, que ele gosta de falar sobre isso, que escreveu o livro A Escola Austríaca, Jesus Huerta de Soto, hoje o maior economista vivo, professor do Milley, pessoa que o Milley escuta em primeiro momento. Convido vocês a conhecerem a Escola Austríaca. Se façam esse bem à humanidade, propaguem, peçam para as pessoas, vai conhecer. Nós publicamos agora o Guia de Estudos do Ação Humana. Ação Humana não é fácil. Né? Pela minha 10ª leitura, eu continuo aprendendo. Comprei isso há muitos anos atrás, na hora de dar aula para as pessoas. Eu comprei o Guia de Estudos em inglês, fui traduzindo, fazendo, para a gente chegar a dar uma boa aula. Hoje, o Ilan já bancou a publicação do Guia de Estudos do Ação Humana. Está lá pela editora Eagle. Tem aí na bio do Ilan, tem em todo lugar. É só procurar que você acha. Marcelo, da editora Eagle, por favor, coloca aí no Google Ads esse troço, sei lá como é que funciona isso. Mas, acima de tudo, ideias e somente ideias vão iluminar a escuridão. Somente a propagação do conhecimento é que vai salvar a humanidade de cair em falácias coletivistas. Eu, eu conclamo, depois de ver essas aulas do capítulo 35, se joguem de corpo e alma. Se tornem economistas austríacos, independentemente se você é formado em qualquer coisa. Eu sou engenheiro de formação. Fiz mestrado, doutorado, eu era o cara mais improvável de cair fora do positivismo das ciências naturais. E cá estou eu, por favor, se jogue. E aí, nosso próximo, nosso próximo capítulo é Mises já se despedindo do intervencionismo, né? A crise do intervencionismo. Ela vai tratar da crise do intervencionismo, um capítulo curto de 3 itens para a gente dizer tchau para essa grande porcaria que assolou nosso século e vai custar caro sair dessa. A, a queda do Império Romano vai parecer um passeio no parque ao domingo ensolarado com um belo sorvete na mão. Um grande abraço a todos. Nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser a aula de vídeo expositiva de um resumo de tudo isso. Prometo colocar também nas redes sociais.